Olá, rapazes! Olá, galera! Sejam bem-vindos aí ao canal Gabi. Hoje vai ser um assunto muito pequeno. Aí só vai ter só esses tópicos aqui hoje pra gente terminar. Hoje eu vou falar para vocês sobre o estado natural e as formas que os caras estavam falando sobre o estado natural. Esse é o papo de hoje. São essas três coisas aqui com mais coisinhas. Pra gente não demorar muito, as aulas dessa semana vão ser rápidas porque eu estou na hype para jogar Resident Evil 4 Remake. Brincadeiras à parte, não é tanto pra isso não, é porque tem muita coisa pra fazer além disso, que é claro que eu vou jogar. Mas enfim, a ideia de estado de natureza aparece correntemente como dito acima como mera hipótese lógica negativa. É uma abstração que serve para justificar e legitimar a existência da sociedade política organizada. Ou seja, uma invenção, embora alguns falem que é uma ocorrência histórica, como o caso do Rousseau. Então aqui nós temos duas coisas interessantes, que é tipo a justificativa e a legitimidade da sociedade política, como se eles quisessem justificar o porquê, a hipótese lógica negativa que a gente falou anteriormente. E nós temos o lado do Rousseau aí, que é uma ocorrência histórica, que a gente pode levar como algo que aconteceu. De fato, é uma ocorrência histórica, claro, que aconteceu, mas o porquê dessa ocorrência histórica, isso é deixado de lado. Mas enfim, Thomas Hobbes e Spinoza veem como num estado de guerra, um ambiente no qual dominam as paixões, situação de total insegurança e incerteza, o domínio dos mais fortes. Aí vem a grande questão. Levando em conta toda a história que nós temos aqui, existiam estruturas que eram um pouco sólidas. Então, como existia esse estado de guerra? Estado de guerra, ela existia quando o cara queria dominar o outro lá, por ambição. Por ambição, quando você pega Alexandre. E muitos dos caras lá de Roma dizem que se não conquistarem, eles seriam conquistados. Então, no caso, era muito mais uma briga de egos do que propriamente uma população contra outra população. Na verdade, eram líderes políticos que queriam levar aquilo que eles queriam na marra. Não era a população. Isso é que é interessante, como o Thomas Hobbes fala aqui, é a população em estado de guerra. A população em estado de guerra. Quando na verdade eram os caras que estavam incitando as pessoas lá, vamos derrubar essa porra, mano. A gente aqui é Roma, caralho. Aí a gente tem o contrário, pô. Tem Rousseau aqui, a definição aqui que os caras eram felizes sem ter um tostão no bolso. O primeiro soção que a gente vê aqui era o Rousseau, cara. O estado primitivo da humanidade era felicidade absoluta, cara. Com certeza. Os caras eram uns santos. Só tinha arcanjo, pô. Não era à toa que quando a gente via aquelas obras lá, os arcanjos desceram do céu. Então, os arcanjos eram os primitivos, porra. Essa ideia do Rousseau aí é completamente plausível. Eram os arcanjos que desceu, cara. O bom selvagem é isso daí, cara. Não existia nada de holocausto canibal, cara. Não tinha porra nenhuma disso daí, não. Isso é coisa da minha cabeça. Aí, para justificar isso daí, ele dizia que o contrato social fudia com todo mundo. De certa forma, fudia. Mas ele tava dizendo que antes era bem melhor. E por que ele não largou tudo e foi lá pro mato, porra? Já que era bem melhor. Isso daí ele não queria fazer, né? Aí tem outro problema também aqui, que era a propriedade privada. Que ele dizia que o problema era a propriedade privada. E por que ele não deu as propriedades dele lá, porra? Se o problema era esse, mano, por que não destruiu? Dava o exemplo, cara. Já que falava tão mal da propriedade privada, virava mendigo, porra. Eu não via Rousseau mendigo, mano. Ah, os caras é mó hipócrita, porra. Fala um negócio e... Ah, isso é que eu já falei do estado de guerra, estado histórico de felicidade, a propriedade privada, que era o vilão, segundo o Rousseau. O problema todo é a propriedade privada, mano. Claro que sim. Claro que era. O problema nunca é o homem, cara. É os objetos, cara. Os objetos é que são o problema. O Estado Civil seria um corretivo do próprio desenvolvimento humano, que teria, assim, uma estrutura triádica. Estado de natureza, sociedade civil como momento negativo e Estado Civil como república. Então essa é a evolução histórica lá, o desenvolvimento humano. O estado de natureza, que é esse daqui, ruim pra caralho. Aí veio a sociedade civil, que foi uma bosta. E o estado civil é o último estágio de evolução humana. Eu não tô vendo isso, cara. Na boa, cara. Se esse aqui é o último estágio de desenvolvimento humano, então ainda tá longe, viu? Tá quase, cara. Tá faltando mais estado essa porra, que tu não fez direito, porra.
É para corrigir o ser humano, tá certo? Como tá dizendo aqui, é para corrigir o ser humano. Corretivo do próprio desenvolvimento humano, que é a estrutura do Estado. O ser humano foi se corrigindo, aí criou o Estado. Ótima ideia, cara. É a mesma coisa de você dizer que para Deus se corrigir, ele criou o diabo. É a mesma coisa, cara. Aí aqui a gente tem o John Locke, que era o último pensador dessa época aí. Aí ele dizia, principalmente ele era o pai do chato do liberalismo, tá certo? Essa porcaria chamada de liberalismo. Negócio chato, né, mano? Negócio de liberalismo. O estágio pré-social e político dos homens, ou seja, sua vida em natureza se apresentava como uma sociedade de paz relativa, pois nele haveria um certo domínio racional das paixões e dos interesses. Eita porra. Esses caras aqui, eu não entendo, cara. Não consigo entender esses caras, mano. É de 8 a 80, cara. Vou mandar esses caras para fazer um cálculo de aerodinâmica para ver se eles conseguem acertar. Porque ou é 8 ou é 80. Eles nunca conseguem acertar em razão e proporção, cara. Olha só esse cara aqui, dizendo que o estágio pré-social, ele era uma sociedade de paz relativa. Beleza. Mas com domínio racional das paixões e dos interesses. Até hoje não tem isso, caralho. Até hoje tem bicho manginando aí, filha da puta, mano. E o cara falando que naquela época tinha cara que era racional e que dominava os interesses, mano. Mano, para. Nos quadros do estado de natureza, a razão permitia a percepção de limites à ação humana. Então aqui o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a razão e a percepção, eles mostram até onde o ser humano vai ir se quiser conviver com o outro. Até aí ele tá, a gente pode dar como é válido o que ele está dizendo. Conformando, inclusive isso aqui é a ideia uma ideia básica do justnaturalismo, conformando um quadro de garantias naturais, ou melhor dizendo, um quadro de direitos naturais que deveriam ser seguidos pelos homens, que é a ética libertária. Aqui o homem já se encontra dotado de razão e desfrutando da propriedade. Aí é que vem o negócio. Esse é o problema. O ser humano até hoje não é dotado de razão. E vem a questão de desfruta da propriedade. Mas como ele desfruta dessa propriedade? Não há, todavia, na eventualidade do conflito, quem possa pôr a termo para que não degenere em guerra. Ou seja, ele está dizendo que é você roubar a propriedade que gera guerra. E a gente sabe que não é assim, que não é roubando propriedade. Mas aqui a gente pode ver uma coisa interessante, que ele está quase conectado ao Rousseau. Ele está dizendo o quê? Que a propriedade privada ela também é um problema. Porque se é a privação dela que causa o conflito, então o conflito vem dela. Então, trocando por miúdos, John Locke ele está falando a mesma coisa do Rousseau, que o problema é a propriedade privada. Porque se não existir propriedade privada, não tem conflito. Porque é o que ele está dizendo aqui, ó. Não há, todavia, na eventualidade do conflito, quem possa lhe pôr termo para que não degenere em guerra, ainda que tenha força coercitiva suficiente para impor o cumprimento da decisão. Ou seja, a liberdade, os bens e a vida. Aqui ele é um pouquinho mais amplo do que só a propriedade privada, porque ele coloca a ética aqui. Liberdade, vida. Ele é um pouquinho mais amplo do que Rousseau nessa questão. Não é apenas bens. Aqui ele fala bastante. Aqui o que ele está falando é a ideia de não agressão, mas de uma forma bem primitiva. E não tem domínio racional aqui ainda, cara. Eu acho que isso aqui de domínio racional é foda. Ainda tem muita coisa para rolar ainda para eu chegar e dizer que o ser humano é racional, de verdade. A gente pode pensar tal e refletir, mas agora o domínio racional é uma coisa meio mais complicada. Mas aqui a gente vê um ponto importante, que é como o John Locke ele fala sobre a necessidade do Estado. Isso aqui é um ponto interessante, cara. John Locke ele diz que é necessário existir um Estado porque ele deve ter uma força coercitiva que não gere uma guerra total. Então é uma ideia até que eu acho interessante dele. De todos esses caras aqui, essa é uma ideia interessante. Tipo, se der a terceira força coercitiva, pode ser que não vire uma guerra total de um contra os outros, talvez. Entre as famílias, como tinha nas guerras entre famílias e tal. Mas isso, na prática, é quase impossível, porque a gente vê que existe guerra aí para todo lado, vingança, etc. Então,
a ideia meio que não é aplicável. Então, pelo que você pode ver, a situação do estado natural, como eles botaram, é uma questão muito mais complexa, onde cada um deles puxou um peixe para um lado. Então a gente tem uns que puxaram para o estado da pura violência, seres extremamente violentos que não tinham uma organização, não tinham capacidade de se organizar. Do outro lado, a gente vai ter a vertente de Rousseau, que é aqueles que eles eram os caras mais santos do mundo. Era a paz absoluta na Terra, era o paraíso, mano. Era o paraíso, era o bom selvagem, e a sociedade foi que corrompeu o cara lá tal, porque veio com aquela estadão corruptivo lá, o Estado corrompeu todo mundo, cara. Aí eles deram de Rousseau, aí tem John Locke. John Locke, ele era mais aquele tipo de cara centrado na ética e centrado na propriedade privada. Então, para evitar problemas entre propriedades privadas, nós tínhamos a necessidade de partir de um estado natural para um estado mais organizado de forma legal, que seria uma sociedade civil, de fato, para depois desaguar no estado civil. Então essas eram as ideias dos caras. Aí você escolhe aí qual é o seu prato favorito. Se você acredita no Hobbes, se acredita no Rousseau ou se acredita no Locke. Aí é uma escolha de vocês aí. Então até a próxima aí. Valeu, galera.